que aí você vai buscar a solução. Você vai buscar a solução. Faz muito sentido, cara. Essa é uma dica sensacional. Terceira dica que você trouxe aqui, que também é igualmente interessante. Construa a habilidade do desenrolo. O que significa? Essa palavra ela é muito boa, né? Eu e o Gustavo, a gente bateu um papo aqui tentando pensar qual palavra que a gente poderia substituir por desenrolo. Mas não tem, ela representa tudo, né? Cara, eu não sei, eu sou pernambucano, né, recifense, e a gente fala muito em Recife, fulaninho é desenrolado. Desenrolado. É o desenrolado, a pessoa é desenrolada e tal. E eu levo isso muito pro Collab, é muito engraçado, assim, que quem trabalha comigo já há muito tempo, os diretores e tal, eles sabem, na hora de contratar alguém, a pessoa tem que ser desenrolada. Perfeito. Puta, entra uma pessoa nova, uma pessoa de RH nova na empresa, mas o que é ser desenrolada? Porra, é ser desenrolada, é saber, sei lá, bicho, é resolver problema, assim, é encarar problema, é ser desenrolada. E tem uma arte aqui por trás, assim, sabe? Faz sentido? A gente tava conversando antes, eu te falando, assim, eu fiz faculdade, e na minha faculdade, eu acho que a minha faculdade era muito simplória, uma faculdade de comunicação para publicidade. E a minha brincadeira da faculdade era tentar apresentar trabalhos que não haviam sido feitos. Então era, quando o grupo ali dos amigos, né? Isso é muito real, tá? Muito real mesmo. Sim, tem 4, 5 pessoas que são seus amigos que sempre fazem uns trabalhos, às vezes um faz, 4 ficam esperando, né? E aí quando ninguém fez, era a minha vez. Quando ninguém fez o trabalho, eu tinha que apresentar o trabalho que a gente não fez. Perfeito. E, cara, não era... Isso pra mim era o desafio intelectual daquele momento ali, é o desafio de, cara, como é que eu vou fazer esse troço aqui? E aí eu tentava subir no palco, né, do apresentar o trabalho e perguntar às pessoas sobre aquele tema e não sei o que, falava com o professor, e aí eu montando um debate em cima daquele negócio ali. Perfeito. E tudo isso, de um jeito, né, eu nunca fui extrovertido, eu nunca fui um cara... É mesmo? Cara, eu já subi no palco 300 vezes, palco para milhares de pessoas, tanto para tocar quanto para falar de collab. Já, cara, já palestrei em Harvard, em Stanford, em Oxford, 20 países diferentes. Caraca, mano. E eu falo isso porque isso para mim é legal. Todas as vezes eu tô tremendo na base. Todas as vezes eu tô suado, todas as vezes eu tô nervoso para falar o que eu já sei que eu vou falar. Perfeito. Mas eu coloquei um negócio na minha cabeça também que tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso. Entendeu? Então, assim, cara, eu passei a encarar meus medos. Isso pra mim é ser desenrolado. Muito bom. Não se esconder. É não se esconder, entendeu? Tipo, cara, eu falo, eu sei que hoje eu falo bem, eu faço minhas piadas, se eu subir num palco, eu meio que já sei o que fazer, né? É você aqui, porra, apresentando um podcast pela 100ª vez, você já sabe o que fazer, entendeu? Assim, mas isso não significa que tu não possa estar nervoso um pouco antes. Cara, claro. O que eu vou tirar desse cara? Como é a próxima pergunta que eu vou fazer esse cara? Toda vez também. Entendeu? Então, mas a grande história, cara, encarar. É não ter medo, não desistir, assim. Perfeito. Que eu acho que essa também é uma característica do empreendedor, entendeu? Muito a característica do empreendedor é o cara... Puta, o problema é muito difícil, tá? Mas eu vou tentar resolver, depois não deu certo, peraí, deixa eu tentar resolver do outro lado. E mesmo com medo, entendeu? Perfeito, cara. Eu tinha 20 e poucos anos e num dos negócios que eu empreendi, a gente fazia marketing digital, fazia portais e tal. Eu sempre fui apaixonado por política, não sei porquê, eu acho que até porque tem uma coisa em mim que é olhar os dois lados depois eu posso falar um pouco de trajetória em relação a isso, assim. Mas enfim, eu sei que tinha um determinado momento que fui para Brasília para apresentar um projeto para o PSDB na época, que era o partido que Lula já era presidente, então após 2003, mas o PSDB tinha sido governo até 2002, e ali era 2004, sei lá, um pouco depois, assim, então era o partido que era o maior da oposição e tal, então, quer dizer, com isso era uma coisa importante, eu tinha 20 e alguns anos. Cara, era sentar com os ex-ministros de Fernando Henrique, todos, uns senhores de 60 anos, que tu tá pensando que ele falava assim contigo, se fosse falar uma besteira, ele fazia assim. Total. Era isso aqui, eu juro por Deus. É assim. mesmo? E, cara, com 20 e poucos anos, tinha que ser desenrolados. E ele me suando ali por dentro de paletó, gravata, mas tentando vender aquele negócio como uma coisa de futuro e tal. Então, acho que tem que ter essa coisa do desenrolado, assim, para ser empreendedor, entendeu? Aquela coisa do empreendedor muito fechado, e aí também depende do negócio. Tem negócios que são, por exemplo, só de tecnologia, que... E tudo bem, né? Tá tudo bem, mas de uma maneira geral, e por onde eu empreendi, mais uma vez, tudo que eu falo não é a verdade. Tudo que eu falo é a verdade do meu mundo. Perfeito.
cara, é necessário esse ser necessário. desenrolado, entendeu? Legal. Até o último ponto sobre isso aqui, para mim também traz uma diferença entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor americano, de uma maneira geral, tá? Isso aqui, por favor, nada está escrito na pedra. Mas você pega o cara, e aí falando de startup, falando de mais por essa linha de tecnologia. O americano, de tecnologia, ele é um cara que entende um pouco de negócio e ele vai para a tecnologia. Perfeito. No Brasil, o cara de tecnologia, durante muito tempo, era o cara que era o excluído da turma. Sim. Isso eu vi muito, principalmente quando eu era mais jovem, assim. Essa é uma diferença entre Estados Unidos e Brasil grande, que você tem que ser o cara que é desenrolado, o cara que entende do mercado, o cara que entende da dor. Não é sobre ser só um desenvolvedor. Perfeito. Muito bom que seja. Nos Estados Unidos, é por isso que boa parte dos desenvolvedores, eles são os CEOs dos negócios, eles conseguem ir à frente. Perfeito. Não é só ser o CTO, entendeu? Não é só ser o cara de tecnologia, mas é ser o cara que está à frente do negócio. E uma coisa acaba que no Brasil não tem muito a ver com a outra. Você tem CEOs que... Eu, por exemplo, eu não sei escrever uma linha de código. Eu trabalho com tecnologia há 20 e tantos anos. Perfeito. Mas pelo menos porque eu trouxe essa bagagem do negócio, da experiência de vida, da experiência do mundo real para a tecnologia, entendeu? Perfeito. Cara, isso é muito interessante. E assim, a construção da habilidade do desenrolo, definitivamente ela parece ser uma coisa importante. E eu acho até que no Brasil, mesmo com negócios exclusivamente de tecnologia, precisa de algum jeito para você se jogar, né, do meio do mercado. Como que você tem dicas de como que a gente pode desenvolver isso? Como funcionou para você? Porque você fala que você não é originalmente extrovertido. Como que você extroverteu-se? Vamos chamar dessa forma. O mundo hoje é diferente do meu começo, né? Porque o mundo hoje ele é muito das redes sociais e do empreendedor sendo também um influenciador digital, sei lá o quê. Eu acho que aí vai um pouco de um desenrolo, que é você experimentar isso, né? Mas uma coisa é você... Por exemplo, uma coisa é a gente estar gravando isso aqui com câmeras aqui, que inclusive traz uma frieza. Outra coisa é quando a gente está tendo essa conversa na frente de 1000 pessoas que estão aqui ao vivo e o calor das pessoas vem. Perfeito. Provavelmente estaríamos muito mais nervosos com as 1000 aqui. pessoas do que aqui, entendeu? Porque a coisa da tela traz essa frieza. Perfeito. A habilidade do desenrolo, para mim, é você buscar as coisas que são difíceis mesmo. Então, assim, cara, é óbvio que é bom pegar o celular e gravar aqui, e é muito mais fácil para mim, porque eu consigo, é frio e tal. Cara, mas é isso? Então quer dizer que tu tem medo de subir no palco? Sobe no palco. Perfeito. Entendeu? Se colocar propositalmente em situações desconfortáveis. Sem a menor sombra de dúvida. Legal. Eu estava te falando um pouco antes, eu ia fazer semana de prova da faculdade, eu ia fazer... Por querer, né? Cara, por querer, eu comecei a entender que era uma faculdade, mais uma vez, a faculdade de comunicação era muito simples, enfim, não é que era simples, sei lá, mas eu gostava de me colocar numa situação que era não saber direito qual era o assunto e fazer uma prova em cima daquilo. Total. Você tem que medir para você não ficar reprovando, né? Mas assim, cara, isso é construir, ficar desenrolado, é meio que, tá, quando eu não sei de uma coisa, como é que isso não é virar um enrolão? Também, não é você virar um enrolão, mas é você conseguir se sair de problemas que são difíceis. Interessante. Então tem uma coisa assim, de você encarar as coisas que lhe dão medo, entendeu? Cara, eu adoro o mundo, adoro viajar no mundo, ainda bem, é sobre uma coisa que me faz bem, inclusive no meu trabalho hoje, é rodar o mundo o tempo inteiro. Eu saio daqui de um dia para ir para Doha, sem passagem para ir para Dubai, sem ter onde ficar lá e não sei o quê. Cara, isso é a coisa mais confortável? Não, isso é a coisa muito desconfortável, mas eu vou. Eu vou e chego lá e sento na hora e falo, sabe, Perfeito. assim. Muito E legal. essa eu acho que é ficar experimentando, entendeu? De vez em quando você vê aquele negócio, né, de saia da sua zona de conforto. Eu tava vendo, eu gosto muito de stand-up comedy, aí Rafinha tá lá nos Estados Unidos e tal, e ele tem um vídeo sobre isso. Ele, porra, americano tem essa coisa de sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é tão confortável, é tão bom, não sei o quê. Mas eu acho que o lado do empreendedor é meio que assim mesmo, entendeu? De ficar, você tem que ficar brigando contra o que você tá tranquilo. Perfeito. Porque assim você vai resolver os problemas que são mais complexos. Não, faz muito sentido. Eu até, nessa conversa aqui, me recordei de algo interessante, talvez seja legal compartilhar.
Na minha jornada, eu nasci desenrolado de alguma forma, fui numa família muito de comunicação, mineiro, cara, Uhum, tem muito desse negócio, conversa do bar e uhum, etc. Beleza, não nasci desenrolado, mas quando eu comecei a empreender, eu senti que eu era desenrolado. Em algum determinado momento, eu comecei a sentir falta e necessidade de me operacionalizar, porque nós temos uma empresa de tecnologia de uhum, IA para jornal também. eu E vi. aí, pois é. E aí, cara, eu peguei e falei assim, putz, tá me faltando um pouco de técnico, sabe? Fui. E aí, cara, eu fiquei super desconfortável para voltar. Chegou um momento que eu precisei retornar para ser desenrolado, sabe? E eu tive uma perspectiva que eu achei muito interessante, que talvez possa ajudar. Quanto mais vezes você se coloca nesse momento que eu estava tentando retornar para esse mundo do desenrolo em situações desconfortáveis, quando você performa bem na primeira situação desconfortável, cara, aquilo lá é um game changer. Você pega e Venceu a fala, barreira, próximo. pronto, exato. E aí você fica meio viciado em fazer isso, sabe? E criar esse hábito, desse vício de sair da zona de conforto, como você muito bem falou aqui, Gustavo. Eu acho que eu sou viciado nesse troço. Pois Você é. falou a coisa certa, assim. Eu devo ter subido no palco 300 vezes na minha vida. Das 300, 280 eu não tinha apresentação até 10 minutos antes. Entendeu? Isso não. Mas aí é outro nível. Cara, eu sou quem me convida para evento, assim, constantemente, sabe que eu não vou entregar apresentação. Eu não vou fazer, eu vou estar na apresentação anterior, tem alguém ali no palco falando alguma coisa, eu tô aqui com o meu laptop aberto, dizendo, puta, eu vou mudar isso aqui, vou e faço meio que na hora, entrego o pendrive pro cara da Total, mesa e já era. e vou, entendeu? Mas isso é um quê de experimentar. E aí tem um quê de Mas faz adrenalina. parte, E faz total. parte. Uma coisa que eu acho que vou levando para esse lado do desenrolar, mas que não pode estar distante de uma coisa que você falou, de descer na operação e descer a Legal. aprender a fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Então, um cara assim, eu sou um cara que fiz uma faculdade, já falei isso 500 vezes, que eu acho que era fácil demais, mas fui fazendo pós-graduação atrás de pós-graduação. Cara, como é que chegou um determinado momento que eu estava nessa de entrar para governo, de puta, um curso em Harvard para poder estudar sobre o governo, vamos, não sei quantos ministros e tal, e Legal. eu lá. E aí isso é encarar uma coisa que para mim é um terror, assim, eu nunca fui o excelente aluno, fui um cara desenrolado. Mas, cara, como é que eu sento numa turma dessa aqui com ministros e não sei o quê? E mais velho isso já? Como é que era? Cara, isso tem uns 10 anos, faz mais de 10 anos, eu acho, eu tinha Perfeito. 30, vai. Perfeito. Então, assim, não era um menino, mas também não era o cara que... já sai da zona de conforto total. Total, eu era o cara mais novo da turma. Perfeito. Me lembro, eram 68 pessoas de uns 30 países diferentes, ministro de Estado, governador, não sei o quê, e eu lá, puta, empreendedor de uma GovTech, resultado, e aí eu acho que vem dessa habilidade do ser desenrolado, a turma escolhe o meu projeto para poder ser o apresentado para todo mundo, sabe? Tipo, Perfeito. quero como é que desenrola. Vou pegar agora, eu tô no conselho de GovTech do Fórum Econômico Mundial. Cara, é um negócio muito louco para mim, assim, são 20 e poucas pessoas do mundo inteiro, ministros de Estado, cara, o professor de digital da Universidade de Oxford. Galera muito, muito, muito louca, assim. Hoje existe a primeira grande entrega desse conselho é um manifesto que é a visão de futuro do Fórum Econômico Mundial para os próximos anos em termos de GovTech. Cara, caiu no meu colo e eu tô liderando esse troço. Caramba. Assim, o que para mim é só ser desenrolado. Aí eu vou te dizer exatamente o que eu fiz para tentar resolver esse problema. Boa. Tá bom, Gustavo, você vai aqui liderar essa parte do manifesto. Mas, cara, eu não sou bom o suficiente, eu também tenho uma coisa de síndrome de impostor o tempo inteiro. Eu não sou bom o suficiente para dizer que a minha visão de tecnologia para governo vai ser a visão do Fórum Econômico Mundial. Pelo amor de Deus, eu não sou louco, não. Perfeito. Então, o que é que eu fiz? Cara, vou fazer o seguinte, vou desconstruir esse troço. Eu vou fazer um questionário. Aí fiz ali uma série de 30, 40 perguntas para rodar com todo mundo. A partir de que todo mundo respondeu, aqui estão as diretrizes, não sei o quê. Aí eu vou, escrevo um draft, divido com todo mundo, colocar na parede. Porra, não deve ter uma linha no manifesto, ele deve sair em breve, assim. Não deve ter uma linha que eu escrevi. Interessante. Vai sair na minha liderança, entendeu? Perfeito. Então tem muito isso, assim, mas, cara, porque também tem Isso um monte de gente incrível. Desenrolo. Isso é claramente desenrolo. Entendeu? E eu não seria louco o suficiente, nem arrogante o suficiente para dizer que a minha visão de tecnologia para governo deve estar acima da ministra de Ciência e Tecnologia do Togo.
Perfeito. Cara, ela sabe muito, ela tá vivendo um problema muito maior do que o meu, entendeu? Entendi. Perfeito, Então, cara. Isso é muito interessante. Então, praticar esse processo de habilidade do desenrolo, se eu acho que colocando em situações desconfortáveis propositalmente. o tempo inteiro. Perfeito. O tempo inteiro. Muito bom, cara. Quarta dica que a gente anotou aqui é a questão de praticar a dualidade.